Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje, pessoal, vamos nos tornar aí um super-herói jogando a Ascensão do Herói do Caverna do Lix, tá? E, pessoal, se ficarem interessados no jogo, dá uma olhadinha que eu deixei o link lá do YouTube dele. Se inscreve lá no canal dele e curte, tá? Tem vários gameplays lá de RPG solo, tem algumas análises de jogos e tá bem legal, tá, pessoal? Bem legal lá. E lá você consegue os links aí, tá, para estar adquirindo esse jogo, tá bom, pessoal? Vamos ver se a gente consegue, tá? Esse jogo ele tem uma ideia bem legal de você é um herói iniciante, início de carreira e quer ser reconhecido. Então a gente vai lutar aí para ser reconhecido aí pela população, tá? Ser visto como um herói, e a gente começa aí com uma reputação bem baixa, e ao longo do tempo, conforme nós vamos conseguindo ali angariar, né, conquistas e conseguir ir salvando, né, ajudando a cidade de uma forma geral, nós vamos aí ganhando pontos e vamos evoluindo o nosso herói, tá? Eu vou lá pro final, deixar um pouco vocês tontos, tá, pessoal? Não é uma review, eu vou deixar o link aí que vocês conseguem assistir o vídeo aí explicando sobre o jogo, tá? O vídeo até tá em inglês, pessoal, mas é só colocar lá no tradutor automático do YouTube, tá? Vai ali nas configurações do YouTube, vocês conseguem aí traduzir para quem não entende muito do idioma, ou também tem as legendas ali que traduzem automático no YouTube. Eu sempre uso as legendas para dar uma ajudada, né? Às vezes eu consumo alguns conteúdos estrangeiros, né? Não só em inglês, mas em outras línguas. É bem útil, tá, pessoal? Fica aí a dica para vocês, tá? Mas vamos lá, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver onde começa aqui, exemplo de jogo. Tem uma parte que é a criação, né? A criação do herói. Agora não me lembro qual página que a gente cria locais da cidade. Aqui é o resumo, né? Deixa eu voltar um pouco aqui para a gente criar o nosso herói. Nós vamos fazer tudo aqui ao mesmo tempo, né, pessoal? Explorando o jogo. Missões. Por aqui, pessoal. Quase lá. Criação do herói. Vamos lá. Criação do herói. Começa aqui. Vamos lá. Então vamos ver como que vai ser esse nosso herói. Primeiro nós vamos ver qual que é a origem dele, tá? O tipo de origem que o nosso herói tem. 4. Um artefato. Então, algum artefato, tá? Vamos rolar mais aqui para a gente tentar descobrir qual que é o poder. A gente já vê. De repente foi algum tipo de vazamento aí, de algum tipo de coisa radioativa, né? São coisas assim, né, pessoal? Geralmente. 5. Elemental, um poder elemental. Então eu já diria que é algo ali meio místico, né? A gente tenta fugir um pouco do mundo da fantasia, mas sempre a gente acaba voltando, né? Então de repente é um amuleto, alguma coisa assim, que o nosso herói ele descobre aí, mexendo nas coisas do avô, tá? É bem aquelas histórias meio clichê mesmo de história em quadrinho. O nosso herói ele tá ali na sua adolescência, mexendo ali no sótão, algumas coisas antigas, algumas velharias ali do seu avô, algumas coisas interessantes. Ele vai abrindo ali alguns baús e encontra ali um artefato, alguma coisa, e a partir dali ele começa a desenvolver um poder elemental, né? Vamos ver que tipo de habilidade que ele tem. Já antes de ter os poderes ele tinha algum tipo de habilidade, tá? 2. Furtividade. Ele é uma pessoa muito cuidadosa, né? E ele está mexendo ali até a sua mãe, sua família, né? Em geral, nem sabe que ele está no sótão fazendo isso. E provavelmente nem nunca vai descobrir isso, tá? E uma fraqueza, tá? Para ele também, medo. Então, ele é cuidadoso, então acho que combina, né? Ele é cuidadoso porque ele tem um certo medo, ele tem medo das coisas, tá? Ele não é aquele menino brigão, aquela pessoa para frente. Na verdade, ele é bem quieto, ele sempre tenta não se expor, e isso faz com que ele tenha essa capacidade de furtividade. Eu vou anotar tudo isso aqui na ficha, pessoal, pra gente não esquecer, tá? Então, a gente tem um artefato, tá? Artefato. Temos a ideia da furtividade, né? Furtividade elemental, o poder dele, tá? Então, o que é esse artefato? Eu acho que é uma adaga. Vou colocar aqui uma adaga, tá? Uma adaga antiga, coisa de museu, né, pessoal? Feita de ouro ali, com algumas
uma joia ali incrustada, né, pessoal? E essa adaga é que dá o poder a ele, ou que deu o poder a ele, ou talvez só quando ele tá com essa adaga que ele tem o poder, algo assim, tá? E ele tem medo, tá? Nós temos que lembrar dessas informações para que nós possamos, né, usar no decorrer da história, tá certo, pessoal? Vamos lá. Então, nós vamos começar nossas missões, tá? A gente tem que criar um vilão também. Deixa eu criar aqui o vilão, deixa eu abrir um espaço aqui. Mas antes a gente podia, de repente, desenhar a adaga aqui, né, pessoal? Eu acho que é uma adaga, ela tem uns dentes assim, né? E ela é meio curva assim, né, de repente. Peguei uma caneta muito grossa. E ela tem uma guarda assim, meio... tipo uma ponta, né, pessoal? Eu falei que de repente podia ter uma pedra, né? Uma pedra preciosa assim, cravada aqui, né? Bem no meio assim da guarda, né? Entre a guarda e o cabo, né? E o cabo de repente podia terminar assim com um formato assim de uma carranca, alguma coisa assim. Uma coisa assim meio parecendo algo bem antigo, né, pessoal? Essa parte aqui tudo banhado em ouro. Aqui podia ser uma pedra vermelha, né? Bem vermelhona. E imita ali uma certa energia ali, uma coisa assim. E quando ele tá com essa adaga, ele consegue controlar a água, o fogo, o ar, os 4 elementos, né, pessoal? Então, de repente podia até ter, né, aqui na adaga, aqui, símbolos, né, dos elementos. E esses símbolos estão gravados ali de alguma forma. Então, essa adaga. E eu acho que o nome dele também podia ser adaga elemental, de repente, né? Então, o nome dele vai ser adaga. Adaga elemental. Não é muito nome de super-herói, mas tem aí alguns heróis aí que são mais místicos, né? Que eu gosto bastante do Doutor Estranho, né? Tem o Fantasma também, tem alguns heróis aí que tem mais essa pegada. Tem o Constantine, né? E eu acho legal também. Então vamos lá, pessoal, temos que criar um vilão também, usando a mesma ideia, tá? A mesma ideia do herói. Vamos criar aqui o vilão, que é o nosso arqui-inimigo. Vamos ver qual que é a origem do vilão. 3, mutação. Então, mutante. 4, ele tem poder mental. Então, e 1. Ele, bom, deixa eu ir anotando, né, pessoal, senão eu vou esquecer, né? Deixa eu fazer um risco aqui. Nós temos o adaga elemental e nós temos, ele tem um poder mental, né? Mental, mutante. Qual que é a habilidade dele? Combate. Tá? Ele é bom em combate. Tá? Além de ter esse poder mental, ele é bom em combate, né? E qual que é a fraqueza dele? Isso é muito importante sabermos, né? Relacionamento. Então, ele não é forte em relacionamento. Tá? Bom, eu não consigo determinar aqui bem como que seria ele é um mutante, né? Ele tem poderes mentais e ele é bom em combate. Será que ele é fortão? Ele é rápido, né? Eu vou rolar aqui, tem algumas tabelas aqui que podem nos ajudar também, né, pessoal? Aqui no final, mais pro final aqui, nós temos aqui uma tabela aqui de tema, né? Vamos ver aqui algum tema para ver se ajuda aí a gente a definir melhor esse vilão. 5 e 5. 5 e 5 choque. Não ajuda muito, né, pessoal? Eu vou colocar aqui que esse vilão, ele tem uma mutação que permite que ele consiga ler pensamentos. E ele é muito bom em combate. Então, com isso, ele criou na cidade, né? Ele criou na cidade uma rede aí de capangas. Porque ele consegue ler o pensamento, então ninguém consegue derrubar ele. Tá? Mesmo ele sendo ruim em relacionamentos. Ninguém gosta dele, mas ele consegue saber quando alguém está mentindo, quando
alguém quer derrotá-lo, alguma coisa assim, ele consegue antecipar até os golpes, quando alguém vai tentar enfrentar ele. E, pessoal, a gente precisaria de um nome para ele, né? Eu vou colocar aqui que o nome dele é Mentalista. Não é um nome muito interessante, né? Mas Mentalista, tá? Esse aqui é o nosso vilão. Bom, é isso, pessoal. De repente ele tem um emblema, né? O emblema do sindicato do crime dele. Como uma coisa a ver com mente, combate, né? Pessoal, eu acho que eu vou fazer assim, é só um raio assim, tá? Um raio assim. E tipo um escudinho assim, né? E aqui tipo um osso também, né? Não ficou muito bom, né, pessoal? Mas é do vilão mesmo o emblema, né? Deixa aí, né? Então é isso, pessoal. Temos o nosso vilão, tá? Ele tem seus capangas que nós podemos enfrentar e nós vamos começar aqui nas missões de reputação 1, porque nós ainda estamos aí na reputação 1, tá? Estamos em início de carreira, tá? Então o Adaga Elemental acaba de descobrir, tá ainda aprendendo a lidar com as suas habilidades, ele nem sabe ainda que é um herói. E acontece alguma coisa aqui bem nos moldes aqui do Dominus, né? Me lembra muito o Dominus aqui, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver qual que é o motivo primeiro, tá? Um D6. Opa, caiu aqui, mas eu vou considerar 3. Um crime em andamento perto de você. Então ele tá indo de repente para a escola, né? Ele é um menino estudioso. Ele tá indo para a escola. Ele sempre está carregando essa adaga com ele. Ele acha ela fascinante. Ainda está descobrindo os poderes dela, né? E vamos ver o que acontece. 6. Investigar algo estranho. Então ele está indo. De repente aparece algo estranho, tá? O que é esse algo estranho? Vamos ver aqui o que é a ameaça, né? 2. Hacker iniciante. Hacker iniciante, pessoal. Caramba. Eu sei que tem aqui uma tabelinha de locais também. Tá? Vamos ver se os locais nos ajudam. Já par de exemplo, né? Bom, agora não sei onde que tá os locais, né, pessoal? Mas me faz pensar o seguinte, ele está indo pela rua, tá? E como ele pode ser chamado a atenção aí por um hacker? Ele vê que um sinaleiro de repente abre sozinho e fecha e não dá o tempo correto ali, ele acha aquilo muito estranho. E ele olha ali em um beco, ele olha ali um garoto com capuz assim, um capuz na cabeça, né? Assim, aquele capuz mesmo da jaqueta, assim, olhando assim, de fresta assim, pelo muro, olhando para o sinaleiro. E ele percebe que ele olha para baixo, para alguma coisa que está na mão dele. Ele percebe que ele está ali com um pequeno laptop, né? Um pequeno laptop ali, bem pequeno mesmo, bem portátil. Ele digita alguma coisa e de repente o sinaleiro acende e apaga. E o Adaga, né? O Adaga Elemental, ele percebe aquilo e ele se aproxima e o hacker olha para ele e sai correndo. E o Adaga, ele percebe que aquilo ali está errado, que aquilo ali pode causar algum acidente, alguma coisa assim. E algo dentro dele diz que ele precisa investigar, mas ele é bem cuidadoso, né? E ele começa, então, a ir atrás ali perseguir aquele menino hacker. E ele vai indo, tá? E a minha pergunta é, quando ele entra no beco, ele é surpreendido por alguma coisa, né? Porque esse hacker, ele tá sozinho, tem mais alguém ali com ele, de repente, né? E a resposta é não tem nada. Ele chega ali e tá tudo vazio, né? E nós precisamos investigar, né? Precisamos resolver essa cena, tá? Deixa eu ir lá na frente que tem as tabelas aqui, tá, pessoal? Então a resposta aqui é um não extremo, tá vazio, tá? Mas a gente precisa investigar, tá? Para isso, eu vou fazer uma investigação, eu vou considerar que um sucesso, a gente consegue aí alguma pista, ele deixou alguma coisa para trás, porque o hacker foi surpreendido, como foi surpreendido, não deu tempo aí de deixar o local intacto, né?
e talvez o Adaga Elemental consiga aí alguma informação para que possamos, né, chegar até esse hacker aí, porque ele está causando um grande perigo à cidade, né? Fica aí ligando e desligando sinaleiros. Mas é assim que começa, né, pessoal? Todo hacker é assim que começa. Então vamos lá. Um sucesso já vai ser o suficiente. Vamos ver? Então nós tiramos aqui um sucesso, pessoal. Um belo de um sucesso, tá? Tiramos um 4, que é um sucesso também, bom. Tá? E um 2, que é ali neutro, tá? Mas, assim, devido aos outros sucessos, eu diria que sim, né? O hacker, ele acaba derrubando algo ali no chão. Ele derruba algo. É um cartãozinho de uma lanchonete, né? Um endereço de uma lanchonete. E o Adaga Elemental, ele pensa, poxa, eu acho que é isso, né? Esse menino, ele deve frequentar essa lanchonete. Eu vou até lá. E nós vamos para a segunda cena, né, pessoal? Eu vou contar as cenas aqui que a gente conseguiu solucionar, tá? Como se fosse um reloginho mesmo, tá? Até ele dá a ideia de relógio ali, mas um pouco diferente. Aí eu vou colocar um dado aqui. Então, nós vamos para a segunda cena, tá? Na sexta cena, a gente faz o desfecho final aí para encerrar, né, a aventura. Então, nós vamos agora até esse local e vamos gerar, né, nessa biblioteca não, né, pessoal? Eu falei que era uma lanchonete. Então, o Adaga Elemental chega na lanchonete e dá uma olhada, né, e perguntamos por Oráculo, né, se ele vê alguma coisa, se o menino está lá, né, nessa lanchonete. E sim, ele está lá. Está sentado ali num canto. A pergunta é, ele percebe a presença do Adaga Elemental? Percebe sim. E na hora ele já tem uma reação, né, pessoal? Eu vou rolar aqui em ação, vamos ver que tipo de reação que ele tem. Tá? Apesar, pessoal, que eu acho que tem uma tabela aqui. Deixa eu voltar um pouco aqui. Que é uma tabela com NPCs, tá? Atitude aqui do NPC, tá, pessoal? Vamos rolar nessa tabela aqui para ver qual que é a reação dele, né? Vamos ver qual que é a reação desse hacker. Ao ver, né, ele reconhece o Adaga Elemental, tá? E vamos ver. 6. Emocionado, desesperado, precisa de ajuda. Caramba, pessoal, olha que reviravolta. Ele vê o Adaga e ele chama para sentar na mesa dele, ele está nervoso. E ele diz assim, e daí o Adaga de repente confronta ele. Por que você está abrindo e fechando sinaleiros? Você não sabe quanto isso é perigoso? E daí o hacker, né, o menino, ele diz assim, não, você não está entendendo, você não pode me denunciar, eu preciso de ajuda, eu preciso, eu estou devendo para o chefão do crime. E o Adaga Elemental diz, como assim está devendo para o chefão do crime? Que ele está me obrigando a fazer coisas, eu tenho habilidades com computadores, com softwares, com essas coisas, com ferramentas, criar programação, essas coisas todas, mas eu acabei me envolvendo e precisando de dinheiro e tudo mais, e agora o mentalista, ele está me obrigando a... E ele sabe tudo que eu penso, tudo que eu quero, e ele está me obrigando a criar um programa que possa abrir e fechar todos os sinaleiros da cidade, ele quer criar o caos. E o Adaga Elemental diz, não, temos que impedir isso, mas o que nós podemos fazer? Então o Adaga Elemental, ele pensa, o que será que é possível ser feito? E a gente pode rolar aqui, né, nas nossas tabelas, vamos voltar aqui, alguma ação, né, que ocorre aqui nesse momento. Vamos ver se ocorre alguma coisa, tá? Eu vou rolar uma ação e um tema, tá? Para ver se acontece alguma coisa nesse momento. Então, 54, resgatar. Então ele fala alguma coisa sobre resgatar, vamos ver o tema, tá? Para a gente melhorar isso. 35, 3, tá? E 5. 3 e 5, uma lenda. Ele fala sobre uma lenda urbana, que se o chefão do crime conseguir resgatar a sua honra ou a sua presença na cidade, ele se tornará
o maior de todos os chefes. De repente ele ainda não é o chefe de toda a cidade, ele está tentando trazer à tona o grande líder do crime, que existe uma lenda urbana que diz que o grande líder do crime vai resgatar, né, a honra, né, o orgulho da máfia, dos criminosos e tudo mais. Ele acha tudo aquilo uma conversa muito estranha, né, que o hacker está falando, mas a pergunta é se ele pode informar com a adaga elemental, a Unifica, né, a sede do crime, né, do crime organizado, onde fica aí o refúgio dele, a fortaleza dele, né, o QG, o quartel-general do crime. E ele diz que sim, que ele sabe onde está. E o adaga elemental diz, então nós vamos lá e vamos acabar com o crime da cidade. Eu acho que é muito, né, para esse nosso, né, super-herói aqui de primeira viagem, mas ele está empolgado, né? Se ele está empolgado, por que não, né? Por que não ir até lá e tentar, quem sabe, derrotar aí o mentalista, tá certo? Então nós vamos para a próxima cena. Agora sim, eu vou tentar achar aqui, pessoal, eu vou até pausar, né, para não ficar deixando vocês tontos girando aqui, mas eu vou tentar achar aqui, tem uma tabela de locais, né? Aqui, já achei, pessoal. Caramba. Aqui, ó, locais de cidade. Nem precisou pausar o vídeo, né? Então vamos lá. Vamos rodar aqui e vamos ver aonde fica esse QG, né? Então, 5. Primeiro fica em um lugar de entretenimento, vida noturna. Eu vou colocar que é uma casa de fliperamas, tá, pessoal? É um fliperama. Quem se lembra aí, quem viveu os anos 90, né, pessoal? Aquelas casas de fliperama cheias de mesa ali de pinball ou de mesas ali de arcades, né? Arcades e também aqueles arcades que tem pistola, de corrida também, né? Aquelas corridas tradicionais, né, pessoal? E é um local desse, tá? Um local desse é o local perfeito aí para um escritório. Em cima fica o escritório, né, desse chefe dele, né, do crime, né? Do mentalista. Ele está tentando, né, conquistar aí a cidade, mas ele é um chefe menor, tá? Eu vou considerar isso. E ele tem poder mentais, então alguma coisa nós vamos ter que usar isso como né, como uma artimanha dele. E vamos ver aqui, pessoal, qual que é as características desse local, tá? Vamos ver? 3. Grande hub de transporte, tá? Então fica ali, bem na frente do metrô, tá? Da estação do metrô. Qual que é o tipo de atividade atual, a atmosfera e aqui elemento oculto ou segredo, tá? Isso aqui a gente rola daqui a pouco. Então ele chega lá, tá? O adaga elemental, ele chega. A minha pergunta é se o hacker vai junto? Não, ele não vai, né? O pessoal também... e o adaga elemental, ele chega bem cuidadoso. A gente sabe que ele tem essa habilidade da furtividade. Isso nos dá uma vantagem. E a primeira parte é ele entrar sem ser notado, tá? Entrar sem ser notado. Eu vou considerar aí que ele consegue fazer esse teste, tá? De uma forma até tranquila, tá? Vou colocar só como como sendo um sucesso, ele já consegue, porque ele tem essa habilidade, tá? Eu não me lembro bem da regra aí, se a gente ganha mais uma vantagem, mas acho que é isso, tá? Vamos rolar aqui. Então ele conseguiu, tá? Conseguiu, e teve aqui uma complicação. Como teve 2 sucessos bem grandes aqui, e ele também, ele vai ali, ele entra meio desapercebido, tal, vai andando ali, tá em funcionamento, né? A casa, tudo, aquelas músicas tocando, e ele, de repente, o segurança esbarra nele, e olha para ele assim, e diz assim, eu conheço você? Daí o rapaz diz assim, não, eu estou procurando o arcade do Tartarugas Ninjas. E o segurança olha assim meio estranho para ele e fala assim, vamos ver se tem esse arcade aqui, pessoal. Vamos ver? Ó, 2. Não tem nenhum arcade do Tartarugas Ninjas aqui. Não, tudo bem, eu achei que tinha, me falaram que tinha, mas tudo bem, eu vou jogar outra máquina. E ele compra algumas fichas ali e tal, mas o segurança já fica ali meio sabiado com ele, né? Acha aquela atitude ali meio estranha de alguém que nunca pisou ali, né? Pessoal que não conhece ali as máquinas que tem, os jogos que tem, tá? Então vamos rolar aqui agora, tá? Essa foi a nossa complicação, mas ele tá furtivo ali, tá? Não perceberam, né, que ele tá ali.
Vamos a rolar aqui uma ação ao tema, ou nós vamos fazer uma investigação. Eu diria que nós vamos fazer uma investigação. Ele vai tentar procurar ver se ele consegue subir para o segundo andar, tá? Para ver se ele consegue encontrar e talvez confrontar aí o mentalista sem os seus capangas, né? Sem ter que lutar com os capangas antes. Ele começa a subir a escada, tá? Furtivamente, tá? Vamos rolar aqui. Ó, tiramos uma complicação de novo, pessoal. Um sucesso, esse sucesso já não é tão grande, tá? E uma complicação, então ficou bem equilibrado aqui. Isso é um problema. Então, que tipo de complicação será? Eu vou rolar aqui na ação, uma ação e um tema para ver o que acontece na escada, tá? Vamos ver uma ação. 4 e 2, 4 e 2, libertar. E um tema, um 5 e um 4, 5 e um 4, uma máquina. Então, de repente, uma máquina surge, né? É liberado uma máquina, um drone dessa escada, um drone com câmera, um drone de segurança que fica ali andando, né, por toda a parte. E ele desce a escada assim, e ele meio que tem um raio assim, laser assim, que é tipo de reconhecimento facial, sabe? E ele pega no rosto ali do Adaga. Mas nós temos uma grande vantagem. O Adaga, ele nunca foi visto. Ele é a primeira missão dele. Então eu acredito que o mentalista ainda não sabe, não conhece, não está catalogado aí no seu banco de segurança. Ele, né? Mas ao mesmo tempo ele está subindo a escada. Por que ele está subindo a escada? Então o drone para diante dele. E essa é a nossa complicação, tá? Ele vai tentar abaixar a cabeça e voltar, né? Voltar para trás e o drone... Vamos ver se o drone vai deixar ele ou se ele vai fazer alguma coisa, tá? Eu diria que com o resultado, um sucesso já é o suficiente, mas se cair um, a gente vai ter uma complicação, tá? Nós estamos com sorte, né, pessoal? Sempre cai um. A gente teve um bom sucesso, tá? Mas quando ele estava virando as costas e andando, de repente o drone começou a emitir uma sirene. Pessoal, aí não vai ter jeito, tá? Eu pergunto, aparece os capangas? Não aparece. Aparece alguém, vai lá mexer no drone e tal, não desconfia e acha que o drone está quebrado. Você vê os seguranças conversando ali e tira o drone de cena, tá? E vamos tentar subir a escada de novo, pessoal. Vamos tentar subir a escada de novo. A gente já está aí chegando, né, pessoal? Perto aí do mentalista, se é que ele está lá em cima, no andar de cima, tá? E tiramos um de novo, pessoal. Outra complicação, né? Vamos rolar aqui na ação de novo e no tema. Vamos ver que complicação. Ele estava quase assim abrindo a porta já lá em cima, tá? Abrindo a porta lá em cima. 1, 2 e 1, 3. 1, 2 e 1, 3. Sabotar. 1, 3 e 1. 3 e 1. Portal. Um portal à porta, né, pessoal? Então, no que ele abre a porta, ele já percebe que atrás da porta tem ali pelo menos 2 capangas esperando já ele, né? E assim, o alarme, na verdade, alertou eles, tá? Alertou eles. E cada capanga aqui vai ser um sucesso que eu vou ter que conseguir, tá, pessoal? Agora é combate. Eu vou colocar aqui. São 2 sucessos, tá? Então, se eu conseguir 2 sucessos, ele já derrota, né, o capanga. Senão não, né, pessoal? Senão a gente vai marcando aqui caixinhas, tá? Nós temos 3 tipos de situação que podem ocorrer, tá? Nós temos dano no corpo, na mente ou no vínculo, tá? Dependendo da situação. Aqui no caso, como é um confronto, eu acredito que vai ser um problema aqui mental, tá? E nós temos medo, né? Mas tudo bem. O Adaga, ele imediatamente, né? Então vamos primeiro resolver, né, pessoal, a questão aqui. Então, vamos ver como que nós vamos conseguir derrotar, tá? Para cada um eu vou considerar que tem que ser um sucesso, tá? Então ele vai iniciar o combate, tá, pessoal? Ele pega, né? Ele pega ali sua adaga e começa a manipular o ar. O ar, assim, começa a girar, assim, o ar bem forte ali. Começa a voar um monte de coisa, papéis que estão ali no escritório e tal. E ele joga assim aquele redemoinho. Um dos capangas ele pula para o lado e o outro é atingido em cheio e voa assim. É tipo um mezanino mais alto, né? Essa parte do segundo andar. Tem algumas janelas que dá lá de cima para ver toda a parte dos arcades. Então ele voa pela janela e cai em cima de um arcade, tá? E isso já tá, eliminamos aí o primeiro, tá? O primeiro então já foi eliminado.
Agora nós vamos para o segundo, né? Para a segunda situação aqui. Nós tiramos um 1, que é uma complicação, e mais um 2 aqui. Então, de cara já, o outro vem e dá um socão, né? No nosso... Eu vou colocar um C aqui de corpo, tá, pessoal? Então ele já leva um socão aqui, tá? Isso já, nós não podemos chegar a 3, tá, pessoal? É 3 aqui no máximo, tá? 3 dano que a gente pode levar. Então ele, tipo, dá uma tonteada, mas em seguida ele já pega, canaliza ali puxando a energia elétrica das lâmpadas e faz uma bola de fogo e joga contra esse outro capanga, tá? E nós conseguimos, agora sim, pessoal, 2 sucessos aqui muito bons, né? E o 4 também, então temos um sucesso completo aí. E ele sai correndo ali em chamas, né? Esse capanga, e também cai por essa janela e tal. E nessa altura do campeonato, provavelmente outros capangas que estão lá embaixo, né? Os seguranças do fliperama já vão subir. E ele precisa imediatamente enfrentar aí o chefão, tá? E eu vou colocar ele que o chefão vai ser 3, tá? Vai ser 3 pontos, tá? O mentalista. Deixa eu colocar um pouquinho para cima aqui. Acho que não vai aparecer aqui. Não vai dar aqui, pessoal, porque o espaço está pequeno. Mas o mentalista está vindo. E agora sim, né? Vai ser o confronto final aí entre o capanga, né? Entre o arquivilão aí, primeiro inimigo aí do nosso adaga elemental. E o mentalista, ele vem e ele é muito bom em luta. E eles vão começar o combate. Então o adaga elemental, ele pega e começa a canalizar ali a energia e arranca ali pedaços da parede, né? Manipulando o elemento terra e faz voar ali um pedação aí da parede na direção do mentalista. E vamos ver se nós temos aí um sucesso. Vamos ver. E bom, nós conseguimos aqui um sucesso. Ele acerta aí em cheio, tá? Ele também precisa preencher aí, são 3 sucessos, né, que eu coloquei. Aqui tá 5, né, mas são 3, tá, pessoal? Então conseguimos aí um sucesso, tá? Mas também, de certa forma, o mentalista ele usa a sua influência para mexer na nossa cabeça, tá? O 2 aqui é um resultado meio neutro, né, meio ruim, tá? Eu vou considerar que ele sofre aqui, tá, pessoal? Que ele sofre aqui na sua mente, tá? Um ponto aqui na sua mente, porque a gente tem medo também. Ele, de repente, começa a agir sobre o medo do adaga elemental. Então, assim foi a nossa primeira rodada. Agora, na segunda rodada, o adaga elemental, ele levanta a adaga, assim, e ele olha, assim, em volta tem algumas garrafas de bebida, e ele manipula a água dentro dessas, o líquido, né, dentro dessas garrafas, e faz essas garrafas voarem na direção, né, do capanga, do mentalista. E nós conseguimos aqui um sucesso, né? O 3 também é um sucesso ali, neutro, né? O 2 também é um sucesso neutro, mas o 4 é sim um sucesso, tá? E ele é atingido mais uma vez, tá? Ele fica muito furioso, tá? E nós vamos aí pro último teste de ação, ver se nós conseguimos derrotar o mentalista, esse arquivilão. E ele, de repente, ele junta aí vários elementos. Nós já usamos aí o fogo, a terra, o ar, né? A água. O que ele podia usar? De repente, energia elétrica, né? Ele canaliza ali, a sua adaga ali, puxa ali dos fios que estão passando pelo teto. Ele vê ali algumas tubulações de rede elétrica, e ele canaliza aquela energia e dá uma descarga elétrica direta aí contra o mentalista. O mentalista, ele não está conseguindo prever, né, os passos ali, os golpes, porque são golpes elementais, e ele meio que vai improvisando. Ele não é um herói formado, né, um herói iniciante. Vamos ver, conseguimos aí um sucesso, tá? O 3 nem tanto, tá? É neutro, o 2 também. E é isso, pessoal, ele é eletrocutado ali e cai, né? Nessa hora chega aí os outros capangas, mas vê que o seu líder, seu chefe, está desfalecido no chão, e olha ali pro adaga elemental e ficam com medo, né? Ficam com medo, porque sem o chefe agora também não vale a pena lutar, e saem correndo. E nisso, né, o nosso herói consegue aí seu primeiro ponto de reputação, tá, pessoal? Vencendo essa... Eu vou colocar aqui até um R aqui de reputação, tá? E 2, tá, pessoal? Não deu tempo de eu imprimir a fichinha, mas é isso, pessoal. O jogo é isso aí.
É bem legal. Tá aqui a fichinha do jogador, tá? Eu quero ver se eu imprimo para mim continuar jogando. E fale aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do jogo? Né, da improvisação? É bem legal, né? Esses jogos de super-heróis. E me lembra muito aí dos desenhos, né? Dos HQs também dos anos 90, dos anos 80, né? Até os anos 2000 ali, que tinha bastante essas histórias de herói, né? Que envolvia aí adolescentes e tudo mais. E eu acho bem bacana. Eu gostei muito desse jogo pela leveza dele, né? Um jogo bem leve, não tem aquele clima tão denso, né? Tem essas figuras, né, pessoal? A arte é bem cômica, é bem leve, né? Não tem nada de peso realista, né, pessoal? Eu acho excelente aqui, um jogo excelente para jogar também com a criançada, né? Mas a gente que já tem aí, já até passou dos 40 também, é um jogo aí que diverte e que traz uma certa leveza aí no final do dia. Tá bom, pessoal? Fiquem todos bem e até mais.